Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 25 de abril de 2025, 25 de 4 de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te com as orientações de acordo com as relações entre os planetas. Eu sou o Sorrail, se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, faça a sua inscrição, faça os seus comentários. Esparrama este canal aí para quem vocês conhecem que gosta de astrologia, dê a sua curtida e para quem vocês entendem também que o que eu posto aqui pode somar, colaborar, contribuir com a vida de cada um. Hoje ainda na semana da lua minguante, da lunação de Áries, do dia 29/3, com eclipse solar. A lua minguante está em Áries. Então, se vocês perceberem aqui todo o movimento das lunações, né, de cada semana, de cada lua, vocês vão perceber que a lua começa num determinado signo e termina no mesmo signo que começou para começar uma próxima lua nova no signo subsequente. Então, no dia 27, por exemplo, começa a semana da lua nova em Touro. Então, no dia 29/3, que foi a lua nova em Áries, com eclipse solar, hoje é a lua minguante em Áries. Percebe? Então, essa lua fazendo conjunção com Mercúrio em Áries, com Netuno em Áries, com Vênus e Saturno em Peixes, tem envolvido ali também a cabeça do dragão em Peixes. E essa lua também fazendo um trígono com Marte, que está fazendo um trígono também com todos esses planetas, com Marte em Leão, e fazendo um sextil com Plutão em Aquário. Então, lua minguante é lua de minguar, lua de deixar ir, lua de desapegar, lua de concluir todo o entendimento das sequências das lunações. Então, desde lá da lua nova, agora é a conclusão de todo o processo da lua nova, da lua crescente, da lua cheia, e na semana da minguante é o desapegar, minguar, deixar ir e concluir tudo o que foi sendo sentido, percebido, entendido, compreendido, aprendido e atuado pela pessoa. Não é? Se na lua nova, em Áries, foi uma lua nova de plantar, de semear e também de uma introspecção, e essa lua nova foi mais forte, mais intensa, porque teve um eclipse solar, não é? O que eu costumo dizer nas luas novas, de uma maneira geral, sem o eclipse solar? Além de ser uma lua nova de plantar, de semear, quando eu digo que é de introspecção, é porque na lua nova, de repente, a parte da lua que a gente não vê está sendo iluminada pelo sol, porque a lua nova é a conjunção da lua com o sol. E aí, nessa introspecção, nós percebemos esse nosso emocional e esse nosso sentimental de uma forma melhor, mais forte, talvez até mais clara, justamente porque a pessoa dá um time ali, dá um tempo ali para desenvolver essa introspecção, elaborar essa introspecção, ter mais percepção dessa introspecção. Como teve o eclipse solar, então o ser da pessoa estava numa sequência, entra numa outra sequência de vibração e de frequência. É como se a pessoa começa a desenvolver um outro eu, porque Áries fala do eu. Áries é o primeiro signo. Então, a primeira pessoa, eu. Ali na lua nova, então a pessoa teve esse momento de
semear, de plantar e de desenvolver essa introspecção em relação a esse eu. Mas, de repente, nesses plantios ali, pode vir ali alguma coisa que não foi legal. Uma introspecção que, de repente, não foi legal. Então, na lua minguante, agora é a lua de minguar aquilo ali que não foi bom em relação ao eu, de desapegar, de deixar ir e de ter um entendimento disso. O que acontece normalmente, geralmente, com esse eu que não é saudável, que não é legal? Porque sendo Áries eu, a primeira pessoa, olha só, eu, fica tudo meio que voltado para a pessoa, eu. E esse eu é que de repente pode promover e proporcionar o problema. Porque esse eu vai para o egoísmo, vai para o egocentrismo. E esse é o problema de Áries, e esse é o problema de Marte, regente de Áries. Porque Marte, sendo o deus da guerra, o deus da luta, o deus da batalha, e aí essas histórias de maléficos aí eu não observo muito assim. Para mim, como nós estamos no planeta Terra, existe a dualidade das histórias. Esse planeta aqui é uma parte, hoje aqui, por exemplo, nessa parte do planeta está sol, na outra parte do planeta está escuridão, está noite. Então, de repente, na outra parte do planeta vai estar dia e aqui vai estar noite. Então, para mim, tem essa dualidade. Homem, mulher, baixo, alto, feio, bonito, doente, saudável, né? E aí, esse lado que coloca Marte como o maléfico, alguns falam que é o pequeno maléfico, eu não percebo assim. Eu acho que o maléfico é quando usa essa energia de Marte só para guerra, só para briga, só para o lado belicoso da história. Mas o lado saudável de Marte é o lado que leva a pessoa para ação, para atitude, para iniciativa, para boas lutas. Então, aquele lado não saudável do eu da primeira pessoa, ele fica não saudável quando vai para esse egoísmo, para esse egocentrismo, e a pessoa fica muito assim, impulsiva, estressada, ansiosa, querendo as coisas para anteontem, que é o que eu falo aqui do lado não bom de Áries. Quer dizer, Áries começa a fazer uma pergunta e antes de terminar a pergunta já está querendo a resposta. Isso é ansiedade, isso é o estresse. E aí, porque essa resposta não está aparecendo, porque a pergunta nem foi concluída, gera essa ansiedade que vai levar para agressividade, para briga. Aí começa a brigar. E aí é o que eu falo de o que não é boas lutas. Aí vai para agressão, vai para guerra, vai para agressividade e promove a luta que não é saudável, quer dizer, a batalha para algo que não é saudável. Porque o dia a dia aqui no planeta Terra é uma luta para todo mundo. Para o pobre, para o rico, para o homem, para a mulher, para o magro, para o gordo, para o feio, para o bonito, para o doente, para o saudável. Nós estamos sempre nessa luta, nessa batalha do dia a dia. Agora, se eu promovo essa batalha para o lado saudável da minha vida, é uma ação, uma atitude, uma iniciativa em função de uma busca saudável, de uma luta saudável. Percebe? Então, hoje, se a pessoa percebeu, na lua minguante, que ela semeou e plantou tanta coisa para essa primeira pessoa, eu, e que a levou ao egoísmo e ao egocentrismo, a lutas desnecessárias, a guerras desnecessárias, a batalhas desnecessárias, então ela corta isso aí, mingua isso aí
Desapegue disso aí, deixa isso aí ir embora. Conclui esse entendimento e deixa isso aí ir embora, porque logo, logo na lua nova vai começar uma outra sequência de plantios a partir de Touro. Percebe? Então agora sim, ó, minguar. E essa lua, essa hoje, ontem, começou nessa madrugada, hoje, amanhã, vai estar aí, ó, com energia muito boa, preparando já para a lua nova, muito, muito, muito interessante. Porque essa conjunção dessa lua minguante, com Mercúrio em Áries, com Netuno em Áries, com Vênus em Peixes, com Saturno em Peixes, ainda tendo cabeça do dragão ali, que é o norte da vida, em Peixes, diz para a pessoa o seguinte: olha, míngua ali com relação a Mercúrio, desapego, míngua, deixa aí qualquer conversa agressiva, qualquer pensamento, porque Mercúrio rege a mente, qualquer pensamento agressivo, qualquer fala agressiva, qualquer briga de bate-boca, até mental esse bate-boca. A própria pessoa, a pessoa fica ali ruminando ali um monte de agressões e de agressividades mentalmente falando. É conjunção. Conjunção é tensão. Então vamos aproveitar essa conjunção, que é muita energia, por isso que é uma tensão, é muita energia dessa lua com isso aí tudo, e ali com o Mercúrio, ó, já para com essas brigas, para com esse bate-boca, para com essas escritas agressivas, para com essas comunicações violentas, desnecessárias. Ali com Netuno, ó, ontem eu falei da história de desenvolver a cura através ali de Netuno, regente de Peixes, que está em Áries. E eu tenho falado há muito tempo que muitos astrólogos estão falando um monte de informações muito legais dessa passagem de Netuno por Áries. E o que eu tenho observado, o que eu tenho pontuado com muita força, colocado com muita força, observado com muita força, dessa passagem de Netuno por Áries, que agora ele fica em movimento direto até outubro, depois ele retrograda, e aí lá em 26 ele vai ficar diretão aí só em Áries, indo e voltando, por 13, no máximo 14 anos ali. Depois, quando ele sai, ele continua influenciando em Áries, ele vai continuar influenciando. Então, para mim, esse processo todo, principalmente, muito forte, de Netuno em Áries, além de que todas as outras observações que os outros astrólogos falam, é do dissolvimento do ego. Porque o ego inflamado, esse eu inflamado, e Netuno é muito poderoso, porque para mim, nessa regência dele de Peixes, e a energia dele, para mim, dá a energia do infinito. Porque já que Netuno e Peixes fala da alma, do espírito, da espiritualidade, então para mim a alma, o espírito e a espiritualidade são eternos. E aí dá essa percepção minha particular, eu nunca vi outros astrólogos falando disso, é uma observação que eu sempre faço, sempre fiz, é de que ele dá esse entendimento do infinito. Então esse eu aí, se pegar para esse infinito, para o lado egóico, no sentido de egoísmo, egocentrismo, é uma grande roubada. Entende? É quando aparecem aquelas pessoas que vai poder aparecer nesse movimento de Netuno e Áries, das pessoas que se acham assim os messias, os salvadores da pátria, sem ser. Pode também aparecer nesse processo uma liderança espiritual muito interessante no planeta, isso pode. Mas pode aparecer também os falsos messias, porque Netuno e Peixe está ligado à falsidade também. Mas o lado saudável, o lado bom dessa história aqui para mim é, sobretudo em conjunção com essa lua minguante em Áries, é dissolva o ego que está indo para o egoísmo, para o egocentrismo. Porque o ego tem um lado saudável dele. O ego
é que mostra para a pessoa, eu existo. Isso é bom. Primeira pessoa, Ares, eu. Então, eu existo. Ótimo. A pessoa entende que ela existe na vida, que ela existe no mundo, que ela existe na vida dela. Tá tudo certo. O lado não legal é o que eu já falei, quando esse eu vai para o egoísmo e para o egocentrismo. Aí as pessoas acham que é igual para mim, mas igual um pouco diferente, porque o egoísmo é para mim, para mim, para mim. E o egocentrismo, no meu entendimento, é para mim, para mim, para mim, e ainda quer ser aplaudido. Entende? Então aqui, esse Netuno aqui em conjunção com essa Lua está falando assim, dissolva esse eu, esse ego que leva para esse egoísmo, para esse egocentrismo que não é legal. E ali na conjunção com Vênus, em Peixes, Vênus rege Touro, os valores, de uma maneira geral, os valores materiais, os valores econômicos, o dinheiro, todos os valores também, e também rege Libra, as relações e os relacionamentos, o relacionar-se, a harmonia, o equilíbrio, a beleza. Então, tudo que está desequilibrado, tudo que está feio, tudo que está em desarmonia, o entendimento errado do dinheiro, de gastar o que não tem, comprar o que não precisa, que fica aí atrapalhando, inclusive, o lado do meio ambiente, porque a pessoa, quando sai consumindo o que não precisa, promove um excesso de produção, de produtividade de coisas que não vai ser útil para ninguém. Por isso que fica ali, igual acontece lá no Chile, no deserto, aqueles milhões e milhões e milhões de roupas que foram produzidas e que estava ali apodrecendo. Agora uma ONG aí tomou a iniciativa de ir lá ver essas roupas, ver o que está legal e começar a distribuir para as pessoas carentes no planeta. E o que não tiver bom vai ver o que pode fazer para reciclar. Então, o que foi isso? Excesso de produção. Ninguém comprou e descartaram ali como lixo. Então agora, nessa conjunção com Vênus, pelo lado de Touro, é assim, gastar com o que precisa, inclusive é até saudável para a economia coletiva e para a economia pessoal. Gastar com o que precisa. Eu preciso, eu tenho esse dinheiro, inclusive sai dessa roda viva de ficar usando cartão de crédito, gastando dinheiro que não tem. Então, aprender a consumir e ter essa relação com o dinheiro que existe. É lógico que para comprar um carro, que é um bem mais caro, uma casa, de repente é interessante financiar. Mas muitas outras coisas dá para comprar assim. Tem o dinheiro, compra. Não tem, não compra. Junta e depois compra. Junta aquele valor ali, faz uma poupança, vai juntando, vai economizando, depois vai lá e compra à vista. Pronto. A pessoa sai dessa história de dívida. Então, nessa conjunção com Vênus, minguar, cortar, desapegar desse consumismo que só atrapalha a vida e o planeta ecologicamente falando, inclusive, que ajuda a destruir o meio ambiente. Nas relações tóxicas, olha, está tendo relações tóxicas, ó, desapegar dessas relações que não promovem equilíbrio, que não promovem harmonia, que não promovem beleza na vida desse eu da pessoa. Percebe? E ali nessa conjunção com Saturno em Peixes, as estruturas que não estão saudáveis, que não estão legais, a falta de limites, entende? A falta de respeito, a falta de responsabilidade, a falta de honestidade. Você está vivendo muita falsidade na vida, ó, acabar com isso. Se essas são as estruturas que a pessoa está relacionando na vida ou desenvolveu na vida dela, tira essas estruturas, acaba com essas estruturas, mesmo porque elas são falsas. E as falsas estruturas na vida da pessoa, todas elas vão desabar nesse processo. No mínimo ela vai perceber, e vai perceber que está desabando, que está caindo. E ali aproveitar aquela cabeça, aquele norte, ali a cabeça do dragão, que é um norte, que inclusive está retrógrado, e reveja tudo isso, que é o norte. Esse é o rumo certo que eu estou seguindo na minha vida. Se tiver com muita falsidade,
porque está em Peixes, não é um rumo certo, né? Agora, se estiver caminhando para o lado saudável de Peixes, dos valores da alma, do espírito, da espiritualidade saudáveis, é legal. Porque de repente a pessoa está frequentando lugares aí que dizem, que falam de espírito, de espiritualidade, de alma, né? Instituições religiosas, por exemplo, que as instituições religiosas, para mim, está em Sagitário, e Júpiter. Peixes, para mim, fala da fé. E aí a pessoa está com fé cega em lugar que realmente é cega. Quer dizer, a pessoa está cega, não está vendo a verdade. Então, buscar a verdade desses lugares, desses ambientes, que a pessoa está frequentando para fazer essa conexão com o mundo da alma, do espírito, da espiritualidade. E aí aproveita esse trígono ali com Marte em Leão e toma coragem, toma força, toma autoconfiança, iniciativa própria para ir buscar o caminho legal e desapegar disso tudo que foi dito aqui que não presta, que não é saudável. E aproveita aquele sextil ali com Plutão em Aquário e promove uma transformação, uma transmutação, uma regeneração. Olha, transformação de fora para fora, de fora para dentro, transmutação de dentro para dentro, de dentro para dentro, de dentro para fora, e aí chega a regeneração. Também um outro entendimento meu particular com relação a essa história da transformação e da transmutação que leva para uma regeneração. E isso, ó, na vida de uma maneira geral, porque está em Aquário, então é o coletivo, com relação à coletividade, aos grupos, às amizades, aos amigos, os amigos, a esses coletivos, esses grupos que a pessoa se relaciona. Vai para o lado saudável dessa história, promovendo essa transformação, essa transmutação, indo para a regeneração, como está em Aquário, ó, consciência superior, razão e emoção acontecendo em uníssono, sendo manifestado pelo ser da pessoa. Certo? Mente e coração acontecendo em uníssono, sendo manifestado pela alma, pelo espiritual da pessoa. E aí, mais uma vez, a pessoa se conectando com todo esse lado saudável aqui, ó, consegue sair dessa tensão perigosa que anda acontecendo de Marte em oposição a Plutão, Marte em quadratura com o Sol e o Sol em quadratura com Plutão. Essas quadraturas e essa oposição são muito perigosas, muito agressivas, muito violentas, promovem muita guerra, muito embate, muito conflito. Agora, é uma energia que está no ar. Se a pessoa pega a energia e joga para todo esse lado saudável que foi dito aqui, isso é bem usada, essa energia. É igual quando sai a energia da tomada. Se a pessoa vai lá e põe o dedão lá na tomada, vai tomar um choque de 220 volts, alguns lugares do Brasil são 110 volts, vai tomar um choque, vai morrer. No mínimo vai ficar ali bem machucado, queimado. Né? Agora, se a pessoa pega essa energia e liga o equipamento que foi feito para isso, um equipamento eletrônico nela, aí legal. Né? Estão usando energia. Então, tá ali, ó. A energia da tomada, mal usada, vai tomar um choque violento. Pode até desencarnar. A energia bem usada vai ligar o equipamento que a pessoa vai fazer bom uso na vida dela. Um equipamento de informática, uma televisão, um rádio, um equipamento de som, né? Abastecer a bateria dos veículos, que estão aí 100% elétricos ou híbridos, né, que é a tendência do planeta, e por aí vai. Entende? Então, quer dizer, essa energia desse desafio está posta. Se não entrar na vibração e na frequência não saudável dela, beleza. Mas olha, esse mesmo Marte que está em trígono ali com tudo, está fazendo oposição com Plutão, está fazendo quadratura com o Sol, que o Sol faz quadratura com Plutão, que dá esse triângulo aí tenso, muito perigoso. Agora, se a pessoa vai para o lado, pega essa energia de Marte em Leão, da autoconfiança, da autossegurança, da autoafirmação, buscar alegria, buscar criatividade, buscar o sol, buscar o domingo, buscar a alegria das crianças, por exemplo,
né, que são energias saudáveis, e a criatividade, olha, vai ficar bem legal tudo isso que foi dito aqui dessa lua minguante de hoje. Beleza? Se você quiser saber mais, procure alguma astróloga, algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, para fazer o seu mapa, para ver como isso acontece no seu mapa, porque lembre, isso aqui é uma leitura coletiva, o certo é fazer a leitura pessoal, né? Ou se quiser fazer o mapa comigo e fazer essa leitura comigo, nas descrições tem o número do meu zap, manda uma mensagem de texto para mim, para a gente estabelecer uma comunicação, eu explicar como é que é o meu atendimento, o meu trabalho. Eu desenho o mapa à mão, tá? Até hoje eu desenho o mapa à mão, eu gosto de desenhar o mapa à mão. A minha leitura demora 3 horas e eu permito uma releitura depois de um prazo de 90 dias. Tudo isso está dentro do pacote que eu ofereço, mais outras coisas que depois eu explico nos meus atendimentos para quem quiser fazer o mapa comigo. Eu atendo presencialmente e via web, astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que podem ser desenvolvidos através desse conhecimento milenar, lindo, maravilhoso e eterno que é a astrologia. Beleza? Muito agradecido pela atenção mais uma vez. Até a próxima, fiquem em paz. Até mais. Valeu.